Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Para nós que somos de alguma forma debaixo chamados ao serviço para o Senhor, las palabras y los consejos y las exhortaciones de Pablo a Timoteo as palavras, os conselhos e as exortações de Paulo a Timóteo son de gran exhortación, de gran consuelo, de gran ánimo para nosotros. são de grande exortação, de grande consolo e de grande ânimo para nós. Pero hay una parte de la carta al final Porém, tem uma parte da carta no final que ya no es Pablo hablando acerca de lo que debería ser Timoteo, já não é mais Paulo falando a respeito daquilo que Timóteo deveria fazer, sino que es como una reflexión que Pablo hace acerca de su vida, é senão uma reflexão que Paulo faz a respeito da sua própria vida, de su ministerio, uma reflexão a respeito do seu y ministério, Pablo la hace ya estando en el callejón rumbo a la muerte. e Paulo faz isso estando já no caminho rumo à morte. Y esto es muy diciente para nosotros. E isso é muito significativo para nós. Entonces yo quiero que lo leamos y lo meditemos juntos. Então eu quero que nós possamos ler e meditar juntos. Había pensado en 2 mensajes, Eu havia pensado em 2 mensagens. entonces hoy compartiría uno Então hoje eu compartilharia uma, y si hay otra oportunidad compartiríamos el otro. e havendo uma outra oportunidade nós vamos compartilhar a outra. El pasaje es 2 Timoteo desde el capítulo 4, versos 6 al 8. A passagem em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao 8. Entonces vamos a leerlo y después a meditar. Nós vamos primeiro ler e depois vamos meditar. Porque eu já estou sendo oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Lutei a boa batalha, acabei a carreira e guardei a fé. Por demais me está guardada a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia, e não somente a mim, senão também a todos aqueles que amam a sua vinda. Ahora Pablo al final ya no lo venía anunciando en la epístola, Agora Paulo, no final, já vem anunciando na epístola que él es consciente de que el tiempo de su partida ha llegado. que ele é consciente que o tempo da sua partida chegou. No es la primera vez que Pablo está encarcelado. E não é a primeira vez que Paulo está La encarcerado. mayoría de estudiosos dicen que esta carta fue escrita en su segunda cárcel. A maioria dos estudiosos dizem que essa carta foi escrita na segunda vez quando ele foi preso. Pero la diferencia es que en la primera cárcel Pablo tenía la certeza y pedía oración porque él quería ser libre. Mas a diferença é que no primeiro encarceramento de Paulo ele tinha certeza e pedia oração porque ele queria ser libertado, ser livre. Pero en esta segunda cárcel Pablo tiene la certeza de que no va a salir, que él va a morir. Porém, nessa segunda prisão, Paulo tem a certeza de que ele não vai sair e que ele vai morrer. En la primera prisión él fue preso por persecución religiosa a causa de los judíos. Na primeira prisão foi por causa de perseguição religiosa por causa dos judeus. Pero esta segunda prisión era diferente porque fue por causa política. Porém, essa segunda prisão ela é diferente porque ela foi por causa política. Era el mismo emperador el que había mandado apresar a Pablo. É o mesmo imperador que havia mandado aprisionar Paulo. Los historiadores dicen que Nerón en el año 64, Os historiadores falam que Nero, no ano 64, él mandó incendiar la ciudad de Roma. ele mandou incendiar toda a cidade de Roma. Duró 7 días en llama la ciudad. A cidade permaneceu por 7 dias em chamas. 10 de los 14 barrios de la ciudad fueron quemados. Dos 14 bairros da cidade, 10 foram queimados. Nerón era un hombre esquizofrénico, Nero era um homem esquizofrênico. un hombre loco, Ele era um homem enlouquecido, pervertido, pervertido maligno. e maligno. Él quería construir una nueva Roma Ele queria construir uma nova Roma. y él manda incendiar la ciudad. E ele manda incendiar a cidade. Pero los romanos quedaron sumamente airados con él
Porém, os romanos ficaram extremamente irados com ele. Y él quiso culpar a los cristianos por el incendio que él había causado. E ele então procurou culpar os cristãos pelo incêndio que ele mesmo tinha causado. Soberanamente Dios hizo que los 4 barrios que sobrevivieron al incendio E de uma maneira muito soberana do Senhor, ele fez com que os 4 bairros que sobraram do incêndio eran los barrios de los cristianos y de los judíos. eram os bairros onde moravam os cristãos e os judeus. Y Nerón aprovechó eso para culpar a los cristianos. Porém, Nero aproveitou-se disso para culpar os Y cristãos. se levantó una persecución terrible contra la iglesia. E se levantou uma perseguição terrível contra a igreja. Los cristianos eran colgados en antorchas de madera y quemados para alumbrar las calles y los jardines de la ciudad. Os cristãos eram pendurados em tochas de madeira e utilizados para iluminar a cidade. Eran tirados a las bestias amarrados de pieles de animales. Eram jogados para as bestas amarrados com peles de animais. Fueron torturados, Foram torturados, quemados, queimados asesinados. e assassinados. Fue la primera gran persecución que hubo contra la iglesia. E essa foi a primeira grande perseguição que houve contra a Y igreja. Pablo, como un líder sobresaliente, E Paulo, como um líder que se sobressaía, fue motivo de persecución. ele foi também alvo dessa perseguição. Y parece ser que él fue arrestado E parece que ele foi arrastado en Troas por los agentes de Nerón. em Troas pelos agentes de Nero. Y el odio, E o ódio, la calumnia a calúnia y la persecución que Pablo estaba viviendo e a perseguição que Paulo estava vivendo era tan fuerte era tão forte que él mismo dice que todos los de Asia, por el mismo temor a la persecución, que ele falou que todos os da Ásia, por temor a essa perseguição, le habían abandonado. abandonaram a Y ele. Pablo se encuentra solo, E Paulo encontra-se sozinho, siendo calumniado, sendo caluniado, al borde tal vez de algunas enfermedades, muito próximo ou muito entregue a algumas enfermidades, abandonado por sus compañeros, abandonados pelos seus por companheiros la mayoría de sus amigos, e pela maioria dos seus y amigos, se encuentra en una cárcel, e se encontra numa prisão, una mazmorra, uma masmorra, sucia, suja, fría, fria. doliente él, Ele estava doente também. y escribe esta carta. E escreve essa carta, a Al Timóteo, borde de la muerte. muito próximo da morte. Entonces las palabras que Pablo nos va a decir Então, as palavras que Paulo vai nos dizer aqui, son muy importantes. elas são muito importantes. Toda la epístola. Toda a epístola é. Mas esta parte es interesante Porém, essa parte ela é interessante, porque el anciano apóstol porque o ancião apóstolo, comienza a reflexionar acerca de su vida. ele começa a refletir a respeito da sua própria vida. Al borde de la muerte. Próximo da morte. Él mira para atrás todos sus caminos Ele olha para trás todos os seus y caminhos comienza para hablar con Timoteo e começa a falar com Timóteo acerca de su vida. acerca ou a respeito da sua própria Y esto vida. debió haber sido un aliento para Timoteo, E isso deve ter sido um alento para Timóteo, como lo puede ser para nosotros. como pode também ser para nós. Entonces vamos a leer lo que Pablo le dice a Timoteo. Então vamos ler o que Paulo falou para Timóteo. Ahí en el verso 6 dice: No verso 6 diz: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Porque eu já estou pronto para ser sacrificado e o tempo da minha partida está próximo. O sea, él ya sabe que está al borde de la muerte. Então ele sabe que está próximo da morte, à beira da morte. Si nosotros miráramos el final de la vida de Pablo Se nós olhássemos para o final da vida de Paulo, a la luz del falso evangelio de la prosperidad, à luz do falso evangelho da prosperidade, Pablo fracasó. Paulo havia fracassado. Sin dinero, Sem dinheiro, sin familia, sem família, sin propiedades, sem propriedades, en una cárcel, numa prisão, tal vez sucio, talvez sujo, tal vez enfermo talvez enfermo, y tal vez con su cara llena de lágrimas. e talvez com seu rosto cheio de lágrimas. Mas ¿qué decía Pablo de su vida? Mas o que Paulo falava a respeito da sua vida? Vea cómo dice ahora el verso 7, Veja o que diz agora no verso 7, donde Pablo nos hable las cortinas onde Paulo nos descortina para que nosotros veamos lo que fue su vida y su ministerio. para que nós possamos ver o que foi a sua vida e o seu ministério. Nos va a hablar de su pasado Ele vai nos falar do seu passado, y después nos va a hablar de su futuro. depois vai nos falar do seu futuro.
Mira lo que él dice, ahí en el verso 7. Veja o que ele diz aí no verso 7. He peleado la buena batalla, Lutei a boa batalha, he acabado la carrera, acabei a carreira he guardado la fe. e guardei a fé. Ahora Pablo nos muestra que su vida Agora Paulo nos mostra que a sua vida fue una batalla, foi uma batalha, fue una carrera. foi uma carreira. Él usa ese lenguaje aún en los pasajes anteriores, Ele usa essa linguagem mesmo nas passagens aún anteriores, en la primera epístola a Timoteo, mesmo na primeira epístola a Timóteo, para describir lo que es la vida cristiana. para descrever o que é a vida cristã. La vida cristiana para Pablo no era un parque de diversiones, A vida cristã para Paulo não era um parque de diversões, no era un lugar de descanso, não era um lugar de descanso, sino Pablo consideró su vida cristiana como una guerra, senão que Paulo considera a sua vida cristã como uma guerra, como una lucha. como uma luta. Y Pablo tuvo muchos enemigos, E Paulo teve muitos inimigos muchas batallas, e muitas batalhas. que no eran los enemigos de Pablo ni las batallas únicamente de Pablo. Quem eram? No eran. Não eram os inimigos de Paulo, Ni las batallas únicamente de Pablo. nem as batalhas exclusivas ou únicas de Paulo. Como leemos en el Antiguo Testamento, eran las batallas de Jehová. Como nós lemos no Antigo Testamento, eram as batalhas de Jeová. Pablo luchó ardientemente con los judíos, Paulo lutou ardentemente contra os judeus, con la persecución que hicieron contra él. contra a perseguição que fizeram contra ele. Una persecución religiosa. Uma perseguição religiosa. Pablo también batalló ardientemente contra los judaizantes, Paulo também batalhou ardentemente contra os judaizantes, contra aquellos que querían pervertir el evangelio. contra aqueles que queriam perverter o evangelho. Luchó ardientemente contra el gnosticismo, Ele lutou ardentemente contra o gnosticismo, luchó ardientemente contra las herejías que querían llegar a la iglesia, lutou ardentemente contra as heresias que queriam chegar à igreja. luchó ardientemente contra las mismas iglesias Lutou também ardentemente contra as próprias igrejas, cuando iban camino a la apostasía, quando elas iam a caminho da apostasia, cuando ellas se llenaban de inmoralidad, e quando elas se enchiam de imoralidade, cuando se tornaban mundanas. quando elas se tornavam mundanas. Pablo peleó la batalla por la fe. Paulo lutou a batalha pela fé. Pablo peleó la batalla por el evangelio. Paulo lutou uma batalha pelo evangelho. Pablo luchó contra fieras para que las iglesias fueran guardadas. Paulo lutou contra feras para que as igrejas fossem guardadas. También sufrió persecución de los romanos, Também ele sofreu perseguição dos romanos, azotes, açoites, cárceles, prisões, hambre, fome, necesidades, necessidades, naufragios. naufrágios. Fue una carrera larga. Foi uma carreira longa. Pero cuando Pablo miraba atrás Porém, quando Paulo olhava para y veía trás todas sus luchas, e observava todas as y suas veía lutas todos sus e sufrimientos, via todo o seu sofrimento, él hablaba como un soldado ele falava como um soldado con muchas heridas, e com muitas feridas, más con muchas victorias, porém com muitas vitórias, con muchos desafíos, com muitos desafios, mas siendo vencedor en medio de esos desafíos. mas sendo um vencedor em meio a esses desafios. Aunque se encontraba en la cárcel, Mesmo que ele se encontrasse na prisão, anciano, ancião, enfermo, enfermo, pobre, pobre debilitado, e debilitado, podía levantar la cabeza y decir: ele poderia levantar sua cabeça e dizer: he peleado, eu lutei, he corrido eu corri y guardé la fe. e guardei a fé. Pablo es un gran aliciente para nosotros, Paulo é um grande alicerce para nós, porque la vida cristiana no se trata de cómo comenzamos, porque na vida cristã não se trata de sabermos como se começamos, trata de cómo terminamos, se trata de saber como nós terminamos, no cómo comenzamos la carrera, não como nós começamos a carreira, sino si llegamos a la meta. senão se chegamos à meta. Y Pablo puede levantar su cabeza E Paulo pode levantar sua y cabeça animar al joven Timoteo, e animar ao jovem a Timóteo, un hombre tímido, um homem tímido también débil de salud, e também fraco de saúde, joven en edad, jovem na idade. pero puede decirle: yo he corrido la carrera, Porém, ele pode dizer para Timóteo: eu corri a carreira, yo he peleado la batalla, eu lutei a batalha he guardado la fe. e guardei a fé. Se puede ser fiel, Você pode ser fiel. se puede llegar a la meta, Você pode alcançar a meta. no importa que haya peleas, luchas, Não importa que hajam lutas.
No importa que hayan desafíos. Não importa que hajam desafios. El anciano apóstol Pablo O ancião apóstolo Paulo es un hombre que nos da ejemplo é um homem que nos mostra exemplos de integridad, de integridade, de fidelidad, de fidelidade, de que se puede ser más que vencedores en Cristo. de que é possível ser mais do que vencedor em Cristo. Ahora, Pablo siempre tuvo esta convicción. Agora, Paulo sempre teve essa convicção. Si usted quiere puede leer Hechos 20 del verso 22 en adelante. Se você quiser, pode ler em Atos 20, do verso 22 em diante. Pablo habla así: Paulo vai falar assim: yendo camino a su primera cárcel. e isso ele estava indo rumo à sua primeira prisão. Él dice: Ele diz: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém sem saber o que pode me acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me dá testemunho, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Qué tremendo. Que tremendo isso. Pablo no sabía qué le iba a acontecer, Paulo, ele não sabia o que ia acontecer, mas el Espíritu hablaba constantemente para él que él iba a sufrir prisiones y tribulaciones. porém o Espírito falava constantemente para ele que ele ia sofrer prisões e tribulações. He peleado la buena batalla, dice. Eu lutei a boa batalha. Y el Espíritu le mostraba que la vida que iba a enfrentar o las cosas que iban a enfrentar era una batalla. E o Espírito mostrava para ele que a vida que ele ia enfrentar, ou as coisas que ele ia enfrentar, era uma batalha. Mas la preocupación de Pablo no era lo que le iba a acontecer, Porém, a preocupação de Paulo não era o que ia acontecer com ele, sino la manera como él iba a responder a las situaciones. senão a forma como ele ia responder a essas situações. Y eso nos enseña a nosotros. E isso nos ensina. Solo Dios sabe soberanamente qué va a acontecer. Só Deus sabe soberanamente o que vai acontecer à frente. Nuestra preocupación es cómo vamos a enfrentar lo que va a suceder. A nossa preocupação deve ser como nós vamos enfrentar aquilo que vai acontecer. Mira lo que Pablo decía. E veja o que Paulo dizia: Pero de ninguna cosa hago caso, porém de nada faço caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. e nem estimo minha vida preciosa para mim mesmo. Miren lo que le importa a Pablo. Veja agora o que importa para Paulo. Con tal que acabe mi carrera con gozo Contanto que eu acabe a minha carreira com gozo. y el ministerio que recibí del Señor Jesús. E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. No importa lo que va a acontecer, Não importa o que vai acontecer. ni con mi vida importa. Nem a minha vida importa. Me importa es terminar la carrera con alegría. Con Me importa é concluir a minha carreira com alegria. cumplir el ministerio que recibí del Señor Jesús. E cumprir aquele ministério que recebi do Senhor ¿Usted ve la Jesus. preocupación de Pablo? Você vê a preocupação de Paulo? Lo que le preocupaba a Pablo era acabar la carrera siendo fiel. O que preocupava Paulo era acabar a sua carreira sendo fiel. Lo que le preocupaba a Pablo era cumplir el ministerio que él recibió de Jesús. O que importava para Paulo era cumprir o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Cuando él escribe 2 de Timoteo, E quando ele escreve segunda epístola a Timóteo, él ya se ve llegando a la meta. ele já se vê chegando à meta. Él ya no mira hacia adelante, Ele já não olha para frente, porque él ya sabe que su carrera se acabó. porque ele sabe que a sua carreira já se acabou. Él mira ahora es para atrás. Ele olha agora para trás. Él mira su ministerio Ele olha o seu ministério y dice: e diz: he acabado la carrera, acabei a carreira, peleé la batalla. lutei a batalha. Entonces, es muy interesante Então é muito interessante aquella carga que había en el corazón de Pablo. a carga que havia no coração de Paulo. Mientras iba en la carrera, Enquanto ele ia na carreira, mas también es muy interesante porém também é muito interessante escuchándole al final de la carrera, escutando o que ele diz no final da sua carreira, mostrando cómo eso era su orgullo. mostrando como isso era o seu orgulho.
Eso era aquello que lo podía mantener con una conciencia tranquila llegando al borde de la muerte. Isso é o que podia manter ele com a consciência tranquila, chegando à beira da morte. Ahora es bueno que nosotros pensemos Agora é bom que nós pensemos un poco en nosotros también. pouco em nós também. Porque estas palabras de Pablo Porque essas palavras de Paulo eran una gran enseñanza para Timoteo. eram grande ensinamento para Timóteo. No importa lo que estamos viviendo. Não interessa ou não importa o que estamos vivendo. No son tan trascendentales las circunstancias. As circunstâncias não são tão transcendentais. Lo que importa O que importa es si estamos cumpliendo lo que el Señor nos encargó. é se nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos encarregou de fazer. Si estamos siendo fieles Se nós estamos sendo fiéis al Señor. ao Senhor. Pablo fue fiel, Paulo foi fiel, aún en una mazmorra, en una cárcel. mesmo em uma masmorra na prisão. Hay muchos Existem muitos que viven una vida de comodidad, que vivem uma vida de comodidade, una vida de tranquilidad, uma vida de tranquilidade, y aún así son infieles. e mesmo assim são infiéis. A veces las circunstancias Muitas vezes as circunstâncias cambian, mudam, as circunstâncias mudam, mas lo importante mas o mais importante es poder ser fieles. é podermos ser fiéis. Poder ser fiel a la obra que el Señor nos ha encomendado. Podemos ser fiéis à obra que o Senhor nos encarregou. Hay un pasaje ahí en Segunda de Crónicas, Existe uma passagem em 2 de Crônicas, capítulo 34, verso 12. capítulo 34, verso 12. Es en aquella época donde el rey Josías hizo grandes reformas en el templo. Essa é aquela época onde o rei Josias fez grandes reformas no templo. La casa de Dios estaba desolada, A casa de Deus estava desolada, con grietas, com buracos, con mucha necesidad de que se hiciera un trabajo. com muita necessidade de que se fizesse um trabalho. Y dice este pasaje que en aquella época hubieron carpinteros E diz essa passagem que naquela época houveram carpinteiros y hombres que trabajaban con piedras e homens que trabalhavam com pedras, y que ellos hacían la obra en la casa del Señor. e que eles faziam uma obra na casa do Senhor. Y dice en el verso 12, E disse no verso 12: y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. E esses homens procediam com fidelidade na obra. Ahora, eso que se dice de estos hombres, Agora, isso que se diz desses homens, Pablo lo podía decir de él, Paulo poderia falar a respeito de si mesmo, que él procedía con fidelidad. que ele procedia com fidelidade. Pablo fue un hombre fiel Paulo foi um homem fiel, y él se dio cuenta de eso al final de su vida. e ele se deu conta disso no final da sua vida. La palabra que se usa en el hebreo se podría traducir de 4 maneras, A palavra que se utiliza em Hebreus poderia ser traduzida de 4 maneiras: como leal, como leal, como honesto, como honesto, como estable como estável o firme. ou firme. Cuando la Biblia habla de que estos hombres eran fieles, Então, quando a Bíblia fala que esses homens eram fiéis, fueron hombres que se entregaron honestamente a este trabajo, foram homens que se entregaram honestamente a esse trabalho, lealmente, lealmente, con firmeza. com firmeza. Ellos llevaron a cabo la obra de la restauración de la casa en esos días. Eles chegaram, Llevaron a cabo. eles levaram a cabo a obra de restauração naqueles dias. Y eso que Pablo, que nos cita este pasaje, E isso que nos cita essa passagem es lo que encontramos en la vida de Pablo. é o que nós encontramos na vida de Paulo. Un hombre fiel, Um homem fiel, un hombre estable, um homem estável, un hombre firme. um homem firme. Y eso que encontramos en la vida de Pablo E isso que nós encontramos na vida de Paulo es una de las características más escasas en los hombres en la iglesia en nuestros días. Isso que nós encontramos na vida de Paulo é uma das características mais escassas dos homens que nós encontramos na igreja nesses dias. Se necesitan hombres fieles, Necessitamos de homens fiéis, hombres leales, homens leais, hombres firmes. homens firmes. Y a veces poco se encuentra. E às vezes pouco se encontra desses homens. Bernabé
Barnabé, ahí en Hechos 11, verso 23, aí em Atos 11, verso 23, él dice esto, si quieren podemos leer. ele disse isso. Se os irmãos quiserem, podemos ler. Cuando él llega a la ciudad de Antioquía, Quando ele chega na cidade de Antioquia, dice, cuando llegó este, quando chegou y vio la gracia de Dios, se regocijó e viu a graça de Deus, se regozijou y exhortó a todos a que con propósito de corazón e exortou a todos para que, com propósito de coração, permaneciesen fieles al Señor. permanecessem fiéis ao Senhor. Mire la exhortación de Bernabé. Veja a exortação de Barnabé. Cuando él vio la gracia del Señor en medio de los hermanos, Quando ele viu a graça do Senhor no meio dos irmãos, él hace una exhortación. ele faz uma exortação. Prácticamente la única exhortación que encontramos de Bernabé ahí. É praticamente a única exortação que encontramos de Barnabé Mira lo que él aí. dice. Veja o que ele diz. A que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. A que com propósito de coração permanecessem fiéis ao Senhor. Él está hablando a la iglesia, Ele está falando à igreja, a la asamblea, para a assembleia. y le dice a los hermanos, E ele diz aos irmãos: hermanos, propónganse en algo en su corazón. irmãos, proponham-se algo no seu coração. Guarden esto en su corazón. E guardem isso no seu coração. Inclinen sus pensamientos, sus deseos, sus emociones a esto. Inclinem os seus pensamentos, os seus desejos e as suas emoções a isto, A permanecer fieles, a permanecerem fiéis, a permanecer firmes, a permanecerem firmes, a permanecer leales a permanecerem leais al Señor. ao Senhor. Porque yo decía que esto es una de las cosas más escasas en nuestros días. Por que eu falava que isso é uma das coisas mais escassas nesses dias que vivemos? ¿Cuántos hermanos? Quantos irmãos? A veces nosotros donde vivimos Às vezes nós, aonde vivemos, podemos contar con ellos podemos contar com esses irmãos. y podemos decir que ellos son firmes, E podemos dizer que eles são firmes, que ellos son fieles que eles são fiéis y que ellos son leales. e que eles são leais. ¿Cuántas veces Quantas vezes nosotros miramos a nuestro alrededor? nós miramos ao nosso redor Tantas necesidades, e existem tantas necessidades tantas cargas, e tantos encargos tantas cosas que se necesitan restaurar en la iglesia e tantas coisas que são necessárias de se restaurar na igreja. y tan pocos hombres E existem poucos homens fieles, fiéis, comprometidos, comprometidos dispuestos e dispostos a luchar, a lutar, a batallar a batalhar y a correr. e a correr. Eso que Pablo era, E isso é o que Paulo era. y eso es escaso. E isso é muito escasso. ¿Por qué es escaso? E por que é escasso? Porque como Pablo lo decía cuando él hablaba a Timoteo, Porque Paulo mesmo dizia quando ele falava para Timóteo: casi todos buscan lo suyo propio, quase todos buscam o seu próprio interesse, sus beneficios, os seus benefícios, su tranquilidad, e a sua su tranquilidade, comodidad, e a sua comodidade, el cumplimiento de sus planes. o cumprimento dos seus próprios planos. Más pocos son los que se interesan en que la casa del Señor está en ruina, Mas poucos são aqueles que se interessam a ver que a casa do Senhor está em ruína que necesita restauración, e que ela precisa de uma restauração, que necesita un trabajo, que precisa de um trabalho, que precisa de una inversión, precisa de um investimento, que precisa de carpinteros, que precisa de carpinteiros, personas que trabajen con piedra, pessoas que trabalham com pedras, personas que se entreguen a esta labor. pessoas que se entreguem a esse serviço. Que es un servicio espiritual, claramente. E esse claramente se trata de um serviço espiritual, Más se necesita el trabajo y Mas- los trabajadores. mas precisa do trabalho e dos trabalhadores. Y Pablo le decía a los hermanos de la iglesia, E Paulo falava aos irmãos da igreja: propónganse en ser ustedes fieles proponham-se vocês em ser os fiéis, en lo que el Señor le ha encomendado, naquilo que Deus encomendou en a lo que cada el um, Señor le ha llamado. naquilo que Deus te chamou. Propóngase ser fiel. Proponha-se de ser fiel nisto. Eso hablaba Bernabé. E isso falava Barnabé. Yo veía en el avión cuando venía para Brasil Quando eu estava no avião vindo para o Brasil, eu No. percebi, y no podía dormir. eu não podia dormir. Entonces me puse a ver un video ahí en el avión. Então colocaram um vídeo para mim ali no avião. Y era un video del mundo. E era um vídeo do mundo. Los 5 jugadores de fútbol
Os 5 melhores jogadores, No, 5 cinco- jogadores de futebol que en el comienzo de su carrera que no começo da sua carreira ellos pronosticaban ser grandes promesas. eles mesmos tinham um prognóstico de serem grandes revelações. Y le hicieron No contratos fútbol. millonarios. Eles fizeram Contratos millonarios. contratos milionários. Mas cuando comenzó su carrera, Porém, quando começou a sua carreira, sobresalían. eles sobressaíam. Mas a los pasos de los años, Porém, ao passar dos anos, fracasaron. eles fracassaram. Eran los 5 grandes fracasos del fútbol. Eles eram os 5 grandes fracassos do futebol. Comenzaron muy bien, Eles começaram muito bem, pero fueron fracasando. porém eles foram, aos poucos, foram fracassando. ¿Cuántos hermanos llegan Quantos irmãos chegam y pronostican ser? e fazem um prognóstico de ser, Todos decimos, todos nós dizemos, este hermano esse irmão tiene perfil de ser un siervo del Señor. tem um perfil para ser um bom servo do Senhor. Tiene gracia, Tem graça, sabe hablar la palabra, sabe discorrer a toca palavra, un instrumento, toca bem o instrumento, canta, canta, habla bonito. fala bonito. Y todos de alguna manera creamos cierta expectativa. E todos nós, de certa forma, criamos uma expectativa. Además de la necesidad, Além da la necessidade, escasez de hombres, a escassez de homens. cuando llega ese tipo de hermanos en la iglesia, Quando esse tipo de irmão chega na igreja, se vuelve como un consuelo. isso acaba sendo um consolo Uma para nós, alegria. uma alegria. Mas con el paso de los años, Porém, com o passar dos anos, comienza a salir a la luz começa a vir à luz que el hermano, que o irmão, aunque fue dotado ainda que ele foi dotado deste dom de gracias, De graça, dones, de dons. de capacidades, e de capacidades, el hermano es inconstante, o irmão é inconstante, es infiel, é infiel, no persevera en las reuniones, não persevera nas reuniões, no está dispuesto a pagar el precio, não tem disposição para pagar o preço, prefiere los domingos, aún el día de la reunión, prefere os domingos, el día de la reunión irse con la familia para la playa, no dia da reunião sai com a família para a praia, los días de la oración nunca está, no dia da reunião de oração nunca está presente, cuando se convoca un ayuno nunca aparece, quando é convocado um jejum ele não aparece, y a pesar de que tenía muchas gracias, e apesar de ter muita graça, el hermano no es fiel. o irmão não é fiel. Tal vez le sale una mejor oportunidad de vivienda, Talvez ele tenha uma melhor oportunidade, uma casa nova, de trabajo, de trabalho, y él no tiene ningún problema e ele não tem nenhum problema de abandonar de abandonar la comunión, a comunhão, los hermanos, os irmãos la iglesia. e a igreja. Él vive para él, Ele vive para él ele. vive para sus planes. Ele vive para os seus próprios planos. Hombres infieles, Homens infiéis, indignos. indignos. Usted sabe que no les puede confiar nada, Você sabe que não dá para confiar nada a porque esses ellos homens, viven para sí mismos. porque eles vivem para si mesmos. Hermanos, yo he visto eso Irmão, eu tenho visto isso, de ancianos mismos, mesmo de anciãos, presbíteros, hombres nombrados. presbíteros, homens que foram nomeados. Hermano, ¿cómo está la iglesia? Irmão, como está a igreja? No, hermano, yo no sé porque hace 2 meses ya no estoy con los hermanos. Irmão, eu não sei porque já faz uns 2 meses que eu não tenho tido com os irmãos. Hermano, ¿y por qué? Irmão, e por que isso acontece? Salió un proyecto de vivienda muy bueno, Saiu um projeto de uma nova casa muito boa, un apartamento, um apartamento, un buen lugar, um bom lugar, una ciudad tranquila, uma cidade muito tranquila, un lugar bonito um lugar bonito y grande. e grande, amplo. Y la pregunta en mi corazón, E a pergunta ao meu coração, este hombre esse homem no tuvo temor não teve temor de abandonar la iglesia, de abandonar a igreja, abandonar los hermanos, abandonar os irmãos, abandonar el trabajo del Señor abandonar o trabalho do Senhor por irse por una mejor casa. e para ir em busca de uma casa melhor? Eso es un pecado, hermanos. Isso é um pecado, irmãos. Imagínese el pastor de las ovejas Imagine você, o pastor das ovelhas, buscando una mejor casa en Egipto buscando uma casa boa no Egito, y melhor, abandonando las ovejas en el desierto. e abandonando as ovelhas no deserto. El buen pastor O bom pastor da la vida dá a vida por las ovejas. pelas ovelhas. Hermanos, Irmãos, son tan pocos los hombres fieles. são tão poucos os homens fiéis.
Son tan pocos los hombres comprometidos. São poucos os homens comprometidos. Son tan pocos los hombres leales. São poucos os homens leais. Mas no hablo solo de los hombres, Porém, eu não falo somente dos homens, porque muchas veces son las mismas esposas de los hombres porque na maioria das vezes, ou muitas vezes, são as mesmas esposas dos homens las que son un aguijón, que são um aguilhão, que siempre están presionando al hombre que sempre estão pressionando o homem por las cosas de este mundo, por causa das coisas deste por mundo, las vanidades, pelas vaidades, y se vuelven una piedra de tropiezo e se tornam uma pedra de tropeço para el mismo llamamiento que tienen sus esposos, para o mesmo chamamento que os seus esposos têm, aún para la misma crianza de sus hijos. e ainda para a criação dos seus filhos. Que esa exhortación de Bernabé Que essa exortação de Barnabé sea para nuestro corazón. seja para o nosso coração. Señor, Senhor, ayúdame a ser fiel. ajuda-me a ser fiel. Hermano, yo vivo en una ciudad horrible. Irmão, eu vivo numa cidade horrível. Bogotá es caótica Bogotá é caótica en todos los aspectos. em todos os aspectos. Y en algunos momentos hemos pensado Em alguns momentos nós temos pensado salir. de sair. Mas la gran preocupación Porém, a grande preocupação no es salir o quedarnos. não é sair ou ficarmos. La gran preocupación siempre debe ser A grande preocupação sempre deve ser ser fiel al Señor ser fiel ao Senhor y cumplir el ministerio que Él nos encomendó. e cumprir o ministério que Ele mesmo nos encomendou. Sea Seja en un lugar desértico, num lugar deserto, de pruebas, de provas, de luchas, de lutas, de batallas. de batalhas. Pero si el Señor está ahí, Porém, se o Senhor está si ali, es su voluntad, se essa é a sua y si vontade, es el ministerio que el Señor nos encomendó, e se esse é o ministério que o Senhor nos encomendou, que el Señor nos ayude a cumplir. que o Senhor mesmo nos ajude a cumprir. Mire que Pablo habla de un hermano, Veja que Paulo fala de um irmão, ahí en el mismo pasaje de 2 de Timoteo 4. nesta mesma passagem de 2 Timóteo 4. Ahí en el verso 10 él habla de Demas. No verso 10 ele vai falar de Demas. Demas es nombrado 3 veces en el Nuevo Testamento por Pablo. Demas é nominado 3 vezes no Novo Testamento por Paulo. La primera vez él es nombrado como un cooperador. Na primeira vez ele é nominado como um cooperador. La segunda vez es nombrado, solamente nombrado. Na segunda vez ele simplesmente é mencionado, somente. Como que Demas está en una posición. Como se Demas estivesse numa posição. Cooperador. Cooperador. Después está en otra posición. Depois ele desce para uma outra posição. Hermano. Irmão. Y ahora Pablo lo va a volver a nombrar ya en otro estado. E agora Paulo vai nominar ele já num outro estágio. Verso 10. Verso 10. Porque Demas me ha desamparado, Porque Demas me desamparou, amando este mundo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. e foi para Tessalônica. Primero como un colaborador, Primeiro como um colaborador. segundo como un hermano, Segundo como um irmão. tercero como un desertor. Terceiro como um desertor. Qué historia tan triste. Que história tão triste é essa? Cuando Pablo y la Escritura nos habla de Demas, Quando Paulo e as Escrituras nos falam de Demas, comenzó bien, começou bem. al medio ya estaba en una situación, No meio ele já estava numa situação mais... y en el último nombramiento, o en la última mención, aparece como un desertor. E na última nominação ou menção, ele já aparece como um desertor. Juan Bulla, en el libro del Peregrino, El Progreso del Peregrino, John Bunyan, no livro Peregrino, Progresso do Peregrino, describe a Demas como si estuviera guardando la mina de la plata en la colina del beneficio. ele descreve a Demas como se ele estivesse guardando a mina de prata na colina do benefício. Y hay un comentarista de 2 Timoteo, Warren Winston, que él dice que su opinión fue que Demas fue seducido por el mundo y el amor al dinero. E tem um comentarista que diz sobre Timóteo que diz que Demas foi seduzido Por amor al dinero. pelo amor ao dinheiro. El mundo lo sedujo a través del dinero. O mundo seduziu a Demas através do dinheiro. Tanto que él desamparó a Pablo. Tanto é que ele desamparou Paulo. ¿Cuántas personas, como venimos diciendo,
Quantas pessoas, como nós vínhamos dizendo, buscando su propio deseo, buscando seus próprios desejos, abandonan, abandonam, se van amando sus propios caminos. vão amando seus próprios caminhos. Y la palabra que Pablo usa ahí, E a palavra que Paulo utiliza nessa passagem, desamparado, desamparado, quiere decir que no solo fue que Demas se fue, quer dizer que não somente Demas foi, sino que se fue dejando a Pablo, senão que ele deixou a Paulo, dejándolo en una situación difícil. deixou Paulo, além de ir, ele deixou Paulo numa situação difícil. Lo desamparó. Ele desamparou a Paulo. Como cuando un padre tiene que cuidar de su niño É como se, num exemplo, um pai tem que cuidar do seu y filho se va, e vai embora. y el niño no solo queda solo, E a criança não fica somente sozinha, sino que al quedar solo, senão que ao ficar sozinha, él queda afectado ele fica afetado. porque el padre era el que cuidaba de él, proveía para él. Porque o pai era aquele que cuidava dele, que provia as coisas para ele. O sea que lo que hizo Demas Ou seja, que aquilo que Demas fez no solo fue un distanciamiento espiritual, não foi somente um distanciamento sino espiritual, que ese distanciamiento espiritual y geográfico senão que esse distanciamento espiritual e geográfico causó un perjuicio. causou um prejuízo. Póngase usted a pensar algo. Coloque-se você a pensar em algo. Una casa tiene columnas. Uma casa tem colunas. Una iglesia tiene hermanos que sostienen el peso sobre sus hombros. Uma igreja tem irmãos que sustentam o peso sobre seus ombros. Y quitar la columna E tirar a coluna no es solo quitar la columna, não é somente tirar a coluna. porque la columna no está ahí puesta sola. Porque a coluna não está colocada sozinha. Ella recibe peso. Ela recebe peso. Si usted quita la columna, Se você tira a coluna, la estabilidad de la casa va a sufrir. a estabilidade da casa vai sofrer. Cuando el hermano que Dios lo ha puesto Quando aquele irmão que Deus colocou como Demas como Demas en un trabajo num de trabalho colaborador, de colaborador, él es quitado, ele é tirado él va para el mundo, e ele vai para o mundo. no solo se está perjudicando él, Ele não está prejudicando somente a si mesmo. él va a perjudicar la iglesia, hermano. Ele vai prejudicar a igreja também, irmão. Nosotros hemos sufrido eso bastante. Nós temos sofrido isso bastante. No solo hombres que se van, Não somente homens que se vão, sino que al irse senão que ao ir, causan daño a la iglesia, eles causam dano à igreja. inestabilidad en la iglesia. Instabilidade na igreja. Y el efecto E o efeito que causa sobre los otros hombres. que causa sobre os outros homens. En estos días pensaba en un hermano Nesses dias eu estava pensando num irmão que él se fue, que ele se foi. hermano, y tan sinvergüenza E o irmão tão sem vergonha que ni se despidió de los hermanos. que nem se despediu dos irmãos. Yo quedé indignado. E eu fiquei indignado. Y él vio que yo quedé indignado con E él. ele percebeu que eu fiquei indignado com ele. Y él habló E ele falou como que para mí había sido muy importante que él se hubiera ido y ni siquiera se hubiera despedido. teria sido importante, para mim teria sido importante que ele se despedisse dos irmãos. Él lo vio como cualquier cosa. E ele tomou isso como qualquer coisa. Podía estar en la iglesia, Podia estar na igreja, podía servir en la iglesia, podia servir na igreja, y irse de la iglesia, e ir à igreja, irse, ir-se da igreja e, sin ir ni embora, siquiera despedirse. e nem sequer se despedir. Ahí uno ve E alguém percebe nessa atitude la falta de compromiso, a falta de compromisso, la falta de amor a falta de amor por la iglesia. pela igreja. Personas que viven para ellos mismos. Pessoas que vivem para si mesmas. Hubo otro hermano, E houve um outro irmão, uno de los diáconos de la iglesia, um dos diáconos da igreja, se casó se casou y oró a Dios e ele orou a Deus con su esposa, com a sua esposa. y el Señor le mostró que tenían que irse para la ciudad donde era la esposa. E o Senhor mostrou para ele que eles deveriam ir para a cidade da onde a esposa era. Y pasó el domingo en la reunión, E passou o domingo na reunião, delante de los hermanos, diante dos irmãos, casi llorando. quase chorando. Hermano, yo recibí de parte de la iglesia el ministerio Irmãos, eu recebi da parte da igreja o ministério de la administración de las ofrendas, de administração das ofertas,
y del trabajo del diaconado. e do trabalho de diaconato. Casi con lágrimas decía, E quase com lágrimas ele dizia: mas hoy lo entrego delante de los hermanos mas hoje eu entrego isso diante dos irmãos, porque el Señor me mandó a ir a otro lugar. porque o Senhor me mandou ir para um outro lugar. Usted ve los dos corazones, E você vê dois corações, el que se va sin ningún dolor aquele que vai embora sem nenhum remorso, sem nenhuma dor, rumbo a la ciudad de la vanidad, rumo à cidade da vaidade, a tener una mejor casa y una mejor vida. a ter uma casa melhor e uma vida melhor. Mas usted ve el otro E você percebe um outro que también se está despidiendo para irse, que também está se despedindo para ir embora. mas él no va para la ciudad de la vanidad, Porém, ele não vai para a cidade da vaidade. él va para el Calvario, Ele vai para o Calvário, al lugar donde va a morir o lugar onde ele vai morrer por la causa de Cristo por causa de Cristo y por la iglesia de Cristo. e por causa da igreja de Cristo. Ahora yo le pregunto, Agora eu pergunto, siempre encontramos dos hombres, sempre nós vamos encontrar dois homens, hombres fieles homens fiéis o hombres infieles. e homens infiéis. ¿Usted en qué lado está? E você está em que lado? ¿En el lado de Pablo No lado de Paulo o en el lado de Demas? ou no lado de Demas? Usted, hermano Você, irmão o hermana, ou irmã, usted es la que fácilmente dice você é aquele que facilmente diz: el domingo, domingo, el día de la cena del Señor, o dia da ceia do Senhor, el día de la comunión de los santos, o dia da comunhão dos santos, no voy a la reunión porque tengo una invitación familiar. eu não vou à reunião porque eu tenho um convite familiar. Llega un familiar a mi casa, Chegou um familiar na minha casa tengo que hacer esto. e eu tenho que fazer isso. A veces es una pequeña reunión, Às vezes é uma reunião pequena, mas en las pequeñas cosas se ven los hombres fieles mas nas pequenas coisas se veem os homens fiéis o infieles. ou infiéis. El que es fiel en lo poco, Aquele que é fiel no pouco, lo es fiel en lo mucho. Deus o colocará sobre o muito. ¿Es fiel usted en la reunión de oración? Você é fiel na reunião de oração, ¿Es fiel usted en la lectura de la palabra? é fiel na leitura da ¿Es palavra, fiel usted a la comunión con los hermanos? você é fiel na comunhão com os irmãos. El que es fiel en lo poco, Aquele que é fiel no pouco, es fiel en lo mucho. também é fiel no muito. Vamos terminando leyendo el pasaje de segunda ahí en el verso 4, verso 7. Vamos terminando lendo a passagem no capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, juez justo en aquel día. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Como les decía, Pablo habla de su pasado, Como eu dizia para os irmãos, Paulo fala do seu passado, describe su vida. descreve a sua vida. Ahora Pablo nos va a hablar de su futuro. E agora Paulo vai nos falar do seu futuro. Porque la muerte no es el final. Porque a morte não é o final. Pablo está en el borde de la muerte Paulo está à beira da morte y puede mirar para atrás. e pode olhar para trás. Pero también estando al borde de la muerte, Porém, também estando à beira da puede morte, mirar hacia adelante ele pode olhar para frente y ver un futuro. e ver um futuro. ¿Y qué nos dice Pablo de ese futuro? E o que Paulo vai nos dizer a respeito desse futuro? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Por demais, a coroa de justiça me está guardada. O sea que como Pablo mira hacia atrás Ou seja, que assim como Paulo olha para y trás puede confiar que fue fiel, e pode confiar que foi fiel, ahora Pablo puede descansar agora Paulo mesmo pode descansar, porque habiendo cumplido su deber, porque havendo cumprido o seu dever, le espera un gran futuro, espera ele um grande futuro, una corona. uma coroa. Él va a pasar de la mazmorra Ele vai sair da masmorra al sacrificio, ao sacrifício, al sufrimiento, ao sofrimento, al martirio, do martírio. pero ahora después de eso, Porém, agora, depois disso, le espera la corona. espera ele a coroa. El que vivió bien Aquele que viveu bem va a morir bien. vai morrer bem. ¿Para quién la muerte debe ser algo terrible? E para quem a morte deve ser algo terrível? Para aquel que no vivió bien. Para aquele que não viveu bem.
El que no vivió bien aquele que não viveu bem, va a tener una conciencia pesada el día que se encuentre con la muerte. vai ter uma consciência pesada no dia em que se encontrar com a morte. Va a tener muchos remordimientos, Vai ter muito remorso, va a tener vergüenza, terá vergonha, va a tener tristeza. terá tristeza. Para el creyente fiel, Para o cristão fiel, la muerte a morte no es pérdida, não é perda, es victoria. é vitória. No es sufrimiento, Não é sofrimento, es descanso. é descanso. No es tristeza, E não é tristeza, es consuelo. é consolo. Es dejar de ver a los hombres, es dejar de ver a los hombres É deixar de ver os homens para ver a su Padre Celestial. para ver o seu Pai Celestial. Es dejar su morada temporal É deixar essa morada temporal para ir a su morada eterna. para ir para a sua morada eterna. Es dejar esta ciudadanía É deixar essa cidadania para ir al reino eterno de su Padre. para ir ao reino eterno do seu Pai. Es descansar de sus obras É descansar das suas obras para ir a la morada que el Padre le ha preparado. para ir para a morada que o Pai o preparou. La bienaventuranza. A bem-aventurança. La muerte es una bienaventuranza A morte é uma bem-aventurança para el creyente. para o crente. Porque es estar ahora, Porque es estar é estar presente ahora con el Señor. presente agora com o Senhor. Pablo decía, Paulo dizia: para mí el vivir es Cristo, para mim o viver é Cristo, pero el morir es ganancia. porém o morrer é ganho. Entonces, el miedo a la muerte por un cristiano Então o medo da morte por parte de um cristão puede significar dos cosas. pode significar duas O coisas. puede tener dos características. Ou pode ter duas características. Un cristiano puede tener temor a la muerte Um cristão pode ter medo da morte porque es ignorante de lo que dice las escrituras acerca de la muerte. porque ele ignora o que as escrituras falam a respeito da morte. Porque las escrituras nos dan una gran esperanza. Porque as escrituras nos dão uma grande esperança. Y un cristiano puede sentir temor de la muerte E um cristão pode sentir medo da morte porque tiene una conciencia porque ele tem uma que lo consciência acusa que no vivió bien en esta vida. que acusa ele mesmo de que ele não viveu bem nessa vida. Y ahora Pablo está al borde de la muerte. E agora Paulo está à beira da morte. Y él dice que él no va a ser sacrificado por Nerón, E ele diz que não vai ser sacrificado por Nero, como un mártir, como um mártir, sino que él se va a ofrecer en libación senão que ele vai se oferecer em libação para el Señor. para o Senhor. La libación era un sacrificio A libação era um sacrifício donde se derramaba vino onde era derramado vinho alrededor del sacrificio. ao redor do Y sacrifício. Pablo veía su vida como si se estuviera entregando, E Paulo via sua vida como se ele estivesse se entregando, no como si él fuera un terrorista cristiano, não como se ele fosse um terrorista cristão, no como lo estaban acusando não como estavam acusando de ele ser el promotor del incendio en Roma, de ser um dos promotores do incêndio em Roma, sino él veía la muerte senão que ele via a morte como el último paso como o último passo para derramar su vida por el Señor. para derramar a sua vida por causa do Senhor. Todas las personas E todas as pessoas, como Pablo, como Paulo, que vivieron como Pablo, que viveram como Paulo, que se entregaron al Señor como Pablo, e que se entregaram ao Senhor como que amaron Paulo, al Señor como Pablo, e que amaram ao Senhor como Paulo. la muerte A morte solo es el momento é só o momento donde el cristiano entra onde o cristão entra al lugar verdadero, ao lugar verdadeiro, al lugar donde va a haber recompensa, ao lugar onde haverá recompensa, al lugar donde miraremos atrás y diremos que valió la pena todas las luchas y los sufrimientos. ao lugar onde olharemos para trás e veremos que valeu a pena toda a luta e todo o sofrimento. Hermanos, Irmãos, entre nosotros puede haber personas entre nós podem haver pessoas que ya están llegando a ese punto. que já estão chegando a esse Y las ponto. palabras de Pablo son un aliento también. E as palavras de Paulo também são um alento. Se puede llegar a la vejez Você pode chegar à velhice en muchas circunstancias, em muitas circunstâncias, mas procure ser fiel al Señor. mas procure ser fiel ao Senhor. Y también para nosotros los jóvenes, E também para nós, os que jovens, estamos comenzando la carrera, que estamos iniciando a carreira, que tenemos por delante unas grandes batallas y unas grandes luchas que vivir.
que temos adiante grandes batalhas e grandes lutas para Y viver. podemos ver al viejo apóstol E podemos ver o velho apóstolo dándonos testimonio nos dando testemunho que se puede llegar al final del camino que se pode chegar ao final do caminho siendo fiel. sendo fiéis. El Señor nos dio un corazón Que o Senhor nos dê um coração para poder ser fieles a Él, para podermos ser fiéis a Ele, para podernos entregar a Él, para podermos nos entregar a Ele, para podernos sacrificar por Él para podermos nos sacrificar por Ele y por su causa. e pela sua causa. Yo no sé si usted percibe, Eu não sei se você percebe, yo no vivo acá, ustedes que viven acá, eu não vivo aqui, mas vocês vivem aqui. mas cuando viajamos por muchos lugares, Porém, quando nós viajamos por muitos lugares, la mayor necesidad que tiene la iglesia en nuestros días a maior necessidade que a igreja tem nos nossos dias no son grandes lugares, não são de grandes lugares, no son de grandes orquestas, não são grandes orquestras, no es manejar grandes sumas de dinero. não é cuidar de grandes somas de dinheiro. La mayor necesidad de la iglesia en nuestros días A maior necessidade da igreja nos nossos dias es que Dios levante siervos fieles. é que Deus levante servos fiéis. El Señor levante siervos fieles. Que o Senhor levante servos fiéis. Hombres, Homens mujeres, e mulheres fieles al Señor. fiéis ao Senhor, Dispuestos que sejam dispostos a vivir para Él, a viver para Ele a sacrificarse para Él. e a se sacrificar por Ele. Que podamos decir las mismas palabras de Pablo Que nós possamos dizer as mesmas palavras de Paulo cuando lleguemos al final de nuestra vida. quando nós chegarmos ao final de nossas vidas. He peleado la buena batalla. Lutei a boa batalha, He corrido la carrera corri a carreira y he guardado la fe. e guardei a fé. Y solo me espera E somente me espera la corona de vida a coroa de vida que Dios ha preparado que Deus preparou para los que le aman. para aqueles que lhe amam. Hermanos, yo los exhorto Irmãos, eu vos exorto a que sean fieles. a que sejam fiéis, Que sean fieles al Señor. que sejam fiéis ao Senhor. Solo el Señor sabe qué luchas vamos a vivir. Somente o Senhor sabe que lutas ainda vamos viver. Mas propóngase en su corazón Porém, proponha-se no seu coração ser fiel. ser fiel. Glória